Hoje nós vamos falar do ponta-direita do Olaria, vamos dar uma ênfase para ele, e a tragédia que são as relações exteriores do Brasil. As relações exteriores do Brasil hoje são uma verdadeira indignidade, uma vergonha. Rio Branco deve ter virado o ventilador dentro do túmulo, de acordo com o que esse pessoal faz. Os Estados Unidos, parece que o Bolsonaro já conseguiu um alinhamento de subserviência total ao Biden, como tinha com o Bolsonaro, como tinha com o Trump. A vocação do governo Bolsonaro, em que pese o seu discurso nacionalista, é de total subserviência aos Estados Unidos. É um governo virado ao lacaísmo. Não é de Lacan, não. É de lacaio. Então, virado ao lacaísmo, é esse governo aonde o Ernesto Araújo envergonha, de qualquer forma, o Brasil. O Brasil do governo Bolsonaro, em números, é uma tragédia de todos os níveis, em que pese a pandemia. Sou o único canal independente que não coloca a culpa da pandemia nenhuma no Bolsonaro, nem os números. Eu sempre fui ciente que o Brasil é um país extremamente injusto, é um país, um abismo social enorme, onde a gente conversa e fala pela mídia, até por essa que vos fala, nós todos somos exceção. O Brasil de verdade está submerso. O Brasil de verdade a gente teima em não querer enxergar. A gente tenta não ver esse Brasil. Ou se vê, não dá a mínima para ele. Inclusive, até os movimentos de minorias fazem isso. Os negros não enxergam os negros de verdade no Brasil. Os gays não enxergam os gays de verdade do Brasil. Não enxergam o gay da periferia, o gay da favela, o gay que mora no puxadinho, o gay pobre. Ele só enxerga o gay que vai para a universidade, o gay que frequenta boas rodas, o gay que tem um ótimo acesso a todos os bens de consumo, e assim todos nós fazemos. Toda a nossa retórica, toda a nossa narrativa é oriunda da classe média. Ela não vem do povo, não emana do povo. Triste isso. Talvez isso explique o fenômeno Bolsonaro, aonde o Brasil, cansado de tudo, o Brasil não, o brasileiro cansado de tudo, clamasse efetivamente por um ditador. Rubem, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer exatamente isso. O brasileiro médio de verdade, não é o brasileiro da classe média, o brasileiro médio, ele clama e sonha por um salvador. Ele não quer saber de democracia, ele não quer saber de nada. Democracia, para ele, é uma palavra que ele não consegue nem entender. Ele entende de sobrevivência, ele entende que está desempregado, ele entende que está subempregado, ele entende que vive no gueto, ele entende que ele é marginalizado sendo branco ou negro, que ele é pobre, ele é miserável, ele vive na miséria, ele vive no limiar da dignidade, sempre mergulhado na indignidade, com raros lapsos de dignidade. Talvez seja por isso que uma parte da população tem uma memória afetiva pelo Lula boa, porque naquele período, pelo menos, o cara conseguiu comprar uma TV de 50 polegadas e pagou 3 nas Casas Bahia. Não tem problema, não importa, porque nós tratamos a sociedade pela égide da classe média. Então, a propaganda da TV de 90 polegadas divididas em 24 vezes nas Casas Bahia, onde você paga 2, né? Entra na casa do pobre, entra na casa do rico, que a única coisa democrática que existe no Brasil é o maldito sinal de televisão. É a única coisa, é o único acesso irrestrito. E a TV é uma coisa, é uma mercadoria da elite.
é feita para vender e entra na casa de todo mundo. Talvez tenha daí aonde, utopicamente, tenha vindo a imagem bucólica, a imagem romântica da Márcia Tiburi, aquela excrescência humana, sobre ela entender a lógica do assalto. Ela entendia a lógica do assalto participando de um governo que não fez nada para mudar estruturalmente o país, em que pese de, em algum momento, ter dividido alguma renda. Isso nos levou ao Bolsonaro. Por quê? Porque o povo votou no Bolsonaro porque queria um democrata lá, alguém lá para atender as minorias? Não, muito pelo contrário. O povo do Brasil, o povão, o povo do Brasil oculto, o Brasil que ninguém quer ver, que ninguém quer enxergar, votou no Bolsonaro para ele ser ditador, por mais que você não goste da ideia. O que atraiu neles o Bolsonaro foi o fato que ele um dia disse que ia dar um tiro no FHC. Se ele dissesse que daria um tiro, talvez no Lula, talvez ainda tivesse mais voto, mas ele falou que daria só no FHC. Ele falou que daria um tiro no FHC e ele falou que fecharia o Congresso, falou que, entre aspas, né, o outro filho dele disse que com um soldado e um cabo ele fechava o STF. Não estou entrando no mérito da questão, não fui eu que falei, eu apenas estou repetindo e mostro para vocês o que passa na cabeça do povo. O povo tem sede de vingança e sede de desforra com a classe média e com a classe dominante. Quando ambos simplesmente recebem um ataque, o povão urra, sabendo a gente que é tudo uma mentira, tudo uma farsa. Tudo uma farsa, não passa de farsa. É tudo mentira. Nada disso aí é verdade. O Bolsonaro continua governando para os mesmos, para outra classe, para outra categoria, para os dominantes do poder. Bolsonaro não governa para esse povo que elegeu ele. E eu aqui, deixe-me ver aqui, eu tenho até uma fala muito curta e interessante, a do meu amigo Felipe Quintas, esse menino de ouro, tá? Ele publicou no dia 22 de março, há 3 dias atrás, uma postagem pequena, curta, mas muito interessante, que vai ao encontro disso que nós estamos falando para vocês. A Globo, a Bovespa, o Gávea Investimentos. Gávea Investimentos é aquele tipo de banco de marginal, entendeu? Bandido da alta categoria, gente que rouba dinheiro e coloca nesses bancos de investimento. É feito por um desses obscuros seres que apareceram no governo FHC e foram tratados a pão de ló e milkshake pelo governo do PT. O Gávea Investimentos é desse. É como o banco do Armínio Fraga. Esse daí acho que é do Armínio Fraga, né? Então é o seguinte, essa turma aí, o dinheiro roubado da Petrobras está aqui. Tá? Para ficar só no exemplo, dentro do país, manda os governos fecharem um pequeno comércio sem nada em troca. O choro é livre. E os bolsonaristas, donos da lojinha, choram atacando a China, o comunismo até a Rússia. É comum. Eles tomam uma trauletada desse governo canalha que aí está, que não tem capacidade, aí sim, não tem capacidade de gerenciar os desdobramentos dessa pandemia, porque visam apenas defender os interesses dos grandes, tá? E esse pessoal simplesmente ataca a Rússia, a China. A China vai dominar o mundo e toda hora você vê uma enxurrada de memes nos WhatsApp da vida, aqueles vídeos horrorosos, mal feitos por gente querendo demonstrar algum tipo de conhecimento e falando merda do primeiro ao último minuto. Mas aquilo vende, aquilo vende. Por isso que a gente tem que recomeçar do zero para tentar entender o povo. Por quê? Porque a nossa universidade, as nossas humanas são uma farsa. As nossas humanas no Brasil é um bando de encostado, de parasitas, de vagabundos correndo atrás de se pendurar em tetas, em verbas, em mamatas, em ONGs. Ninguém quer conhecer o Brasil. Darcy Ribeiro morreu e não veio ninguém para o lugar. Não existe antropologia de verdade no país. Não existe ninguém
assistindo e vendo os movimentos sociais, fazendo uma radiografia da nossa sociedade. Quem faz a radiografia da nossa sociedade é gente como eu, de uma forma que talvez até tosca, porque não é a minha especialidade, não é a isso que me dedico, não sou eu que tenho que fazer isso, mas a gente acaba fazendo, o Felipe Quintas também faz isso, a gente faz esse trabalho, tá? Que não é nosso, e a gente consegue, de vez em quando, ver uma coisa. Pagamos eu e o Felipe com baixa audiência, com baixa adesão, com pouca gente, inclusive, por favor, vocês que aqui aparecem, vão lá se inscrever no canal do Felipe Quintas. Tá? Então, ele continua, os empreendedores simplesmente não entendem e não querem entender que o capitalismo, por definição, é o reinado das grandes especuladores e a aniquilação do pequeno e médio lojista. É isso. Quem não consegue entender a realidade será inevitavelmente derrotado e humilhado. Não quer entender a realidade. Tá? É isso que é. É isso que é. O pequeno comerciante, qualquer um dessas pessoas ligadas mais ao povo, ao consumo, o termômetro desse povo sofre dessa forma, dessa maneira, enquanto simplesmente esse país aqui caminha não sei para onde. Caminha talvez para sermos um grande Porto Rico, uma extensão da Colômbia, aonde uma elite altiva europeia, branca, de um país negro, mulato, mestiço, a Colômbia talvez seja o país da América do Sul mais parecido com o Brasil, pela quantidade de negros e pela quantidade de mestiços. Inclusive, é um país menos miscigenado que o nosso. É incrível, né? Mas ele é menos miscigenado que o nosso. É muito mais comum você ver mulatos aqui do que da Colômbia. Na Colômbia, você vê muito negro ou branco. É interessante. Então, nós estamos caminhando para essa colombinização ou essa haitização do Brasil. É isso que leva a gente a ter uma tragédia, uma desgraça dessa frente ao Ministério das Relações Exteriores, aonde, sem nenhum tipo de cerimônia, o nosso querido, amado Bolsonaro, tá, resiste à pressão para demitir Ernesto Araújo, o mais incompetente, o mais servil, o mais canalha de todos os ministros. Já deve ter dado ao Brasil prejuízo da ordem de mais de 500 bilhões de reais, porque ele vive com a sua bandeira ideológica de lavador de chapa do McDonald's, aquele que sonha que o brasileiro deve fazer de tudo para ir para os Estados Unidos lamber o chão de um país que já tem 45, caminha para 50 milhões de indigentes, deve terminar essa pandemia com mais de 60 milhões de indigentes. Os Estados Unidos têm problemas seríssimos sociais para resolver dentro das suas fronteiras, mas é visto simplesmente como uma Nárnia da direita. Tem a Nárnia da esquerda e a Nárnia da direita. Todos os dois correm atrás de um país que não existe, de um mundo que não existe, e negam o próprio país e negam a própria vida. Tá? Pelo menos 5 senadores fizeram menções explícitas à troca de comando no Itamaraty. Porém, Bolsonaro rechaça a possibilidade. Não me peçam para tocar o Ernesto, como se fosse assim fazer uma operação para trocar de sexo. Tá? Talvez ele aceite melhor trocar de sexo do que trocar o ministro. Não sei por quê, não sei aonde. A sugestão é para o Almirante Rocha, hoje titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos interino na SECOM, na presidência, fosse deslocado para o Itamaraty. Eu não sei como é o Almirante Rocha, mas eu acho que se colocassem apenas uma Rocha, um pedregulho, no lugar do Ernesto Araújo, o Brasil seria melhor representado. Não precisa nem ser o Rocha dos assuntos estratégicos. Pode ser um pedaço de pedra qualquer. Qualquer coisa que seja colocado no lugar desse idiota, desse imbecil,
esse retardado mental, esse jumento, é melhor do que isso aí. Ele simplesmente envergonha o Brasil e coloca o Brasil na terceira divisão da diplomacia universal, com as suas ideias toscas, com a sua bizarrice e promovendo exatamente o oposto que deve vir das relações exteriores. As relações exteriores é um lugar onde o chanceler é colocado normalmente para virar algodão entre os cristais e não um pedaço de ferro, uma barra de ferro solta no meio da louça. E é isso que esse imbecil faz. E o Bolsonaro, como é uma pessoa que é incapaz de saber onde fica o Paraguai, realmente acha ele o máximo. O importante é a aproximação com os Estados Unidos. O importante é a síndrome do Mickey Mouse. Todo mundo quer ir para a Flórida, todo mundo quer ir para Orlando. Haja vista, isso é o sonho do brasileiro, não o sonho do brasileiro que vota no final do ano, que vota nas eleições. O sonho desse brasileiro é comer, é viver, é dignidade, é ter um barraco dele, é sair da merda em que ele se encontra. Por isso, o grande sucesso das nossas igrejas neopentecostais, porque o povo em geral eu critico, mas volto atrás, faço um meia-culpa e vejo que é o seguinte, que o povo cansou de religião que oferece o céu no céu. Ele também quer um adiantamento, ele quer um pedaço do céu na terra. Então, ele olha para o rico, ele olha para o poderoso, ele olha para quem tem, olha o cara passando do carrão, olha o cara passando, desfilando, indo para a praia, ele vê tudo isso aí, ele vê os bens de consumo, ele vai trabalhar na casa de uma pessoa de posses, vê tudo, vê geladeira, vê 2, 3 geladeiras, uma televisão em cada cômodo, e ele quer aquilo. E essa teologia da prosperidade entra pelo ouvido do povo. Por quê? Porque nós somos um povo sem educação, sem formação, sem nada. Fingimos que damos educação para o povo e simplesmente trancamos a nossa elite em escolas que muitas vezes chegam a 10 mil reais por mês, aonde muitas vezes não se fala nem a língua portuguesa. Lá dentro não se fala português. É essa a nossa realidade. Construímos uma elite canalha da pior espécie, e Bolsonaro nada mais é do que um lacaio dessa elite, apenas fantasiado